Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje a gente está trazendo mais um vídeo do nosso trabalho Sentimentos que Curam, essa sequência de vídeos que tem como objetivo trabalhar alguns sentimentos, algumas formas para a gente poder, na nossa jornada, ter mais condição de autocurar nossas dificuldades mentais, psicológicas, físicas, nossas doenças, nossas mazelas. E o sentimento que a gente vai trazer hoje para vocês é um chamado empatia. Todo mundo já deve ter ouvido falar, mas será que a gente sabe de verdade o que é empatia e como ela pode nos ajudar? Eu vou começar trazendo uma definição de empatia para o nosso debate, que é a seguinte: empatia significa a capacidade psicológica para sentir o que sentiria outra pessoa caso estivesse na mesma situação vivenciada por ela. Consiste em tentar compreender sentimentos e emoções, procurando experimentar de forma objetiva e racional o que sente o outro indivíduo. Então vamos lá, vamos tentar conceituar isso um pouquinho melhor. Empatia não é apenas sentir o que o outro sente, é ter a capacidade de se colocar na posição daquela pessoa e, a partir desse novo ângulo de visão, a gente conseguir entender o que ela sente, como ela sente, o que afeta, o que faz bem, o que faz mal para aquela pessoa. Essa é a grande diferença quando a gente compara simpatia e empatia. Vamos usar, né, a palavrinha. Simpatia é se sintonizar com aquele sentimento. É ficar triste pela pessoa, é sofrer junto com a pessoa, é vibrar junto com a pessoa, é ser simpático a ela, é conseguir se conectar. Empatia é um passinho extra, é entrar no lugar daquela pessoa, é se posicionar no lugar daquela pessoa, naquele local, e a partir disso entender os sentimentos, as dores, tudo que está afetando e o que realmente acontece naquele contexto que aquela pessoa tem. Então, é legal fazer essa diferença com o nosso ponto 1, né, nesse encontro de hoje. E aí tem uma questão muito interessante, que a nossa sequência de vídeos ela é sentimentos que curam. Que curam quem? Que curam nós mesmos, a gente, que nos curam, nos fazem evoluir, aprender e tudo mais. Bom, mas espera aí. Então, se eu estou querendo me colocar no lugar da pessoa, eu estou ajudando aquela pessoa, né? Eu não estou me curando. E aí entra uma pegadinha, pegadinha espírita. Na verdade, ser empático é uma grande forma de se ajudar. Porque quando a gente é empático, quando a gente consegue realmente se colocar no lugar do outro, a gente sai de uma posição egoísta, vaidosa. O que é egoísmo, pessoal? Egoísmo é aquele ego inferior que faz, às vezes, a gente ter ações, atitudes que priorizam apenas a gente ou o que a gente quer, mesmo que aquilo doa no próximo. Se a gente consegue se posicionar do outro lado da história, a gente vai entender o que dói no próximo. A gente vai ter clareza do que aquele sentimento pode provocar. A gente vai conseguir se posicionar. Então a gente vai sair dessa posição, dessa zona de conforto, onde a gente só olha para o nosso umbigo, e sair disso e buscar outras formas. E o quanto isso representa na nossa reforma íntima, na nossa evolução. Acho uma coisa orgulho, né? O orgulho tem um papel muito grande. Às vezes a gente é muito orgulhoso porque eu não posso receber esse tipo de retorno, esse tipo de rejeição. Eu me sinto isso, eu me sinto aquilo, ou eu só fiz algo porque o outro me fez primeiro. Um orgulho feio e muitas vezes uma corrente para a nossa jornada espiritual. Porque, assim, de novo, se a gente sai dessa questão de estar apenas no nosso ângulo de visão, a gente olha para o outro, talvez a gente entenda melhor essa atitude desse outro. Talvez a gente consiga ter mais clareza para perceber tudo que levou até aquele momento. Talvez a gente saia dessa posição de vítimas, que a gente gosta de se colocar como seres humanos muitas vezes, e passe a perceber que nenhum de nós é vítima. A gente tem os retornos, as consequências dos nossos atos. E que mesmo que o outro tenha errado com você, é dele essa responsabilidade com Deus, com a sua própria evolução, não é nossa. E quando a gente olha o erro do outro, mas consegue se colocar lá e ver que às vezes quando a gente erra, a gente sente mais dor do que quem sofre com as consequências do nosso erro, porque a gente, quando consegue perceber isso, traz aquele sentimento ruim, a culpa e tudo que envolve isso.
Então, a gente precisa ter essa clareza de, ao se colocar no lugar do outro, ao ser empático com o outro, a gente está mudando o nosso processo de autocura, a gente está acelerando o nosso processo de autocura no caminho do bem. E aí, pessoal, eu trouxe aqui alguns trechos que eu achei muito interessantes dentro da literatura espírita que falam sobre empatia. O primeiro deles é do nosso querido Livro dos Espíritos, lá, trabalho de Allan Kardec com toda a espiritualidade, onde ele fala assim, ó, empatia é a oportunidade divina para desenvolvermos o desprendimento e a misericórdia, a satisfação de estarmos sendo úteis a alguém, a alegria de viver e de conviver, promovendo-nos ao estado de felicidade possível na Terra. Olha que legal, né? Esse pedacinho inicial. Oportunidade divina para desenvolvermos o desprendimento e a misericórdia. Muito real. Desprendimento porque a gente sai do nosso interesse, da nossa posição, de tudo que a gente fica agarrado ali, às vezes materialmente, às vezes por motivos nada nobres, e a gente sai disso e passa a olhar de outro lado. E a misericórdia, o que é misericórdia, pessoal? É sentir a miséria do coração do outro. E para isso a gente precisa se posicionar no lugar que aquela pessoa tem. A gente só vai conseguir ter a misericórdia real de sentir se você realmente se posicionar dessa forma. Então isso vai muito, muito além. E o Livro dos Espíritos traz isso expressamente, a importância disso na nossa evolução. E aí, eu trouxe um trechinho de um outro livro que eu acho bem legal, que é A Carta Magna da Paz, que foi ditada pelo Espírito Camilo e psicografada por José Raul Teixeira. Olha que interessante o que esse livro fala. Só vestindo o calçado do outro saberemos se ele é apertado ou não, se machuca aqui ou ali. E assim poderemos compreender e tomar atitudes mais eficazes para consolar e ajudar. Quem tem a habilidade da empatia consegue desenvolver a compaixão e estender as mãos para auxiliar. Para que alguém esteja apto a verdadeiramente consolar alguém, é indispensável ter a percepção ou mesmo a compreensão do que está sofrendo aquele que busca ou aguarda a consolação. E é isso que a gente estava falando, que esse livro, A Carta Magna da Paz, traz tão bem, com palavras tão claras, né? Para a gente poder ajudar, a gente precisa realmente estar lá, porque isso faz a gente enxergar caminhos melhores. Quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente enxerga realmente o que o outro está vendo, e isso pode ser a fonte primordial para a gente tomar um bom caminho de acolhimento, para a gente saber o que a pessoa nessa situação gostaria de receber. O que a pessoa olhando desse jeito precisa para poder sair dessa situação. Ao contrário do que a gente às vezes, não sei se já ouviram essa frase, que é uma frase correta, tá? Mas que a gente tem que ter um cuidado, que é não faça aos outros o que você não gostaria que fizesse com você. Concordo, totalmente, uma frase mega importante. Mas às vezes a gente tem que tomar um cuidado com ela. A gente não tem que fazer ao outro só o que a gente gostaria que fizesse com a gente. A gente tem que entender o que aquele outro precisa de verdade, dentro de um contexto, e às vezes o contexto daquele outro é diferente do nosso contexto emocional, social, de mais diferentes campos, e a gente precisa se colocar dessa forma, e ao entender, talvez o que para você não fosse a melhor solução no seu ângulo de visão, para aquela pessoa, dentro do ângulo de visão, é a melhor solução. E se você se coloca lá, você consegue perceber isso, você consegue vivenciar isso. Então, para a gente achar métodos eficazes, caminhos melhores de acolhimento, de ajuda, a gente precisa estar lá, a gente precisa estar nessa posição que o outro exige da gente, né? O entendimento real exige da gente. Também queria trazer outras coisas que eu preparei para vocês aqui, que a gente preparou aqui sobre a empatia, e duas colocações de outras fontes nada espíritas. Claro, nada espírita, a gente sabe que não é bem assim, tem sempre a influência da espiritualidade. Mas olha que legal que Stephen Hawking, um cientista famoso, já teve filme sobre ele, a história, que tem um quadro de doença degenerativa e tal, olha o que ele fala sobre empatia. A qualidade humana que eu mais gostaria de ampliar é a empatia. Ela nos une de uma forma amorosa e pacífica. Olha que legal, um cientista tão renomado falando isso. E olha o que ele diz. A empatia é o que eu mais gostaria de desenvolver, porque ela nos une de uma forma amorosa e pacífica. Porque é isso, né? Porque, assim, quando a gente está realmente conectado ao outro, sentindo a dor do outro, na posição do outro,
a gente vai ter uma postura mais pacífica, a gente vai ser mais amoroso, a gente vai querer mais ajudar, porque a gente vai entender a dor que aquele outro está sentindo. Então, assim, olha o quanto relevante é ser empático. E Stephen Hawking traz isso. Se ele pudesse for qualquer coisa, a empatia é o que ele mais gostaria de desenvolver na humanidade. Bem legal, né? E agora, trazendo o Dalai Lama. Dalai Lama fala pra gente o seguinte: se você quer que os outros sejam felizes, pratique a empatia e a compaixão, porque também traz isso. Né? Compaixão de você não ter pena, aquela pena de sofrimento, mas aquela pena ativa, vai, posso falar assim? Aquela situação onde você percebe aquilo e, poxa, tô triste por aquela pessoa, preciso ajudar aquela pessoa, eu quero que ela melhore, e eu posso sentir isso quando eu me coloco no lugar dela. Quantas vezes a gente olha no sinal alguém jogando aquela bolinha, fazendo um circo, ou então alguém pedindo dinheiro, e a gente, por vezes, nem dá atenção nenhuma, nem se importa, ou às vezes dá rápido o dinheiro para poder sair logo. O que será que aquela pessoa está sentindo aí? Você acha que é legal ela tá ali pedindo R$ 1 no sinal, jogando uma bola? Cada sinal que fecha, ela está ali fazendo um esforço. Será que é legal? Ah, mas ela podia, ela é adulta, ela tem. Você conhece a história dela, você sabe como ela chegou até ali, você sabe o que ela vivenciou, quais experiências ela teve. A gente não sabe. Então, ao invés de apontar o dedo e, do seu ângulo de visão, falar, julgar que ela não deveria estar ali porque ela é adulta, ou porque ela tem uma capacidade física, blá, 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 se coloca no lugar dela. É legal estar ali pedindo dinheiro? Você acha que é algo positivo, é algo fácil de fazer? Você faria com facilidade? Olha o quanto importante é ser empático. E aí, eu queria também trazer um contexto aqui, um debate bem legal. Alguns exemplos práticos, vai, de empatia. Como é que eu vou praticar a empatia? Como é que eu vou conseguir fazer empatia no meu dia a dia, né? O que eu posso fazer para, de repente, ser mais empático, conseguir desenvolver isso? Então, botei alguns exemplos. Perante o colega de trabalho recém-chegado na empresa, a gente tem a capacidade de passar a ele nossos conhecimentos e experiências, sem medo que ele possa se destacar e, de repente, tirar nossa vaga ou virar nosso chefe. Isso é ser empático. Porque a gente, imagina se você chegasse numa empresa nova sem conhecer os procedimentos, os processos, os métodos, se você não tivesse ninguém que pudesse sentar com você e te ajudar. Isso é legal? Isso é positivo? Ah, mas ele está chegando agora, eu já me esforcei tantos anos aqui. É. E se você estiver chegando agora, quem sabe dia de amanhã esse papel não vai se inverter, você que vai estar chegando no outro ambiente profissional e vai precisar da ajuda e da empatia de alguém, da capacidade do outro se colocar no seu lugar e te ajudar. Não aquela ajuda, faz isso, faz aquilo outro, como se você fosse o dono da verdade e aquela pessoa fosse uma mera receptora de informações. Não. Poxa, como é que está sendo para você esse primeiro momento aqui? O que você precisa mais? Está tendo dificuldade com alguma coisa? O que eu posso te ajudar? Não, eu vou fazer o que eu quero fazer para você. Não. Esse é ser empático, é se colocar de outra forma. Outro exemplo bem legal, pai e mãe. Nossa, esse exemplo dói, né? Porque quando a gente é criança, adolescente, a gente critica, reclama, porque meu pai é isso, minha mãe aqui, ó, não deixa isso, ó, não deixa aquilo, não tem motivo para isso, eu sei me virar, eu sou adulto, eu quero minha independência. Quem nunca, né? Quem nunca? Eu não critico, não, porque todos nós, em algum momento da vida, já tivemos esses questionamentos. Se você não teve, você é uma exceção. O ponto para mim aqui é e depois? E quando eu estou dizendo por mim, eu tenho um filho pequeno agora e eu vejo as coisas que às vezes a gente tem que dizer aquele não, a gente tem que de repente impor uma regra, porque senão perde o controle, a gente tem que conseguir mostrar para aquela pessoa o que realmente importa naquele processo de evolução. Olha o quanto complicado é quando a gente não tem essa experiência. Quem nunca também, depois de virar pai e mãe, passou a entender melhor as coisas que não entendia os seus pais e suas mães faziam? Quem nunca, depois de parar, de refletir sobre suas próprias características, não enxerga o dedinho lá do pai e da mãe? Então, assim,
é um papel muito de empatia. Os seus pais, suas mães vão errar também. Eles também são seres humanos, mas se coloca no lugar deles. Será que é fácil? Será que é legal lidar com as coisas? Será que é simples lidar com as coisas? Será que você também não erraria? Isso vale para os dois lados, tá? Pai, mãe, filho e filha. A gente, na verdade, vale para qualquer lado, em qualquer situação. A gente tem que tentar aceitar que as pessoas são diferentes, que elas têm características diferentes, que elas têm habilidades diferentes e que isso é parte do que nós somos. Até porque todos nós fôssemos iguais, para que a gente estaria aqui? A gente não evoluía. Tem uma parte que a gente falou de um trecho de um livro que fala sobre essa necessidade do conviver, né? Conviver é viver com. A gente precisa conviver com o outro. E conviver com o outro envolve empatia, envolve ter a capacidade de empatia, sim, porque assim, se não tiver, vai ser difícil. A gente vai sempre olhar o que a gente quer, o que a gente precisa, e nunca o que o outro quer, o que o outro precisa. E pai e mãe são um bom exemplo disso. E silêncio tem um provérbio árabe que eu achei muito interessante para debater aqui, que é: a palavra é prata, o silêncio é ouro. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar. Isso é empatia, empatia do silêncio. É a capacidade de entender que muitas vezes, se o seu comentário não vai fazer bem, não vai ter uma utilidade, se ele não vai permitir com que aquela pessoa realmente entenda algo e que mude algo que possa fazer bem a ela, melhor ficar quieto. Melhor. Ah, mas eu gosto, eu preciso falar. Precisa pelo quê? Pela sua vaidade, pelo seu egoísmo. Tem uma coisa que eu acho sempre muito interessante de debater, que é aquela questão do eu já sabia, né? Muitas vezes a gente vê alguém tomando uma atitude que a gente acha que está errada, e no final dá errado mesmo. O que a gente pensou estava certo. E a gente tem uma mania cruel, cruel, cruel de levantar a plaquinha do eu já sabia. Ah, eu te avisei, viu? Eu já sabia. Isso com filho, com pai, com mãe, com amigo, com namorado, com parente, com marido, com esposa. Ou quanto pouco empático é isso. Vamos pensar, aquela pessoa que o que ela queria deu errado, a atitude dela não deu certo, não foi o que ela esperava. Aquela pessoa, ela já está sofrendo as consequências disso. Ela já percebeu que deu errado. Ela já visualizou que deu errado. Ela tem clareza nisso. Ah, mas ela vai errar de novo. E você acha que o que você falou já sabia isso vai mudar? Você acha que você tem esse poder mesmo? Não é que você não possa, no momento posterior, conversar e relembrar, mostrar os motivos e tal. Mas tem hora que a gente precisa tirar um pouco essa vaidade do eu já sabia, do orgulho, deixar de ser o carrasco do outro. É como se pega uma pessoa que já está caída no chão e desce um bico nela. Desce um chute nela. Para quê? Para alimentar seu ego, sua vaidade? Se você tivesse tomado uma atitude, chegado no caminho errado e de repente numa situação ruim, você não ia querer isso, você queria acolhimento, você queria entendimento. Você também ia querer talvez conversar e entender os motivos, mas tudo numa escala de tempo, numa progressão. Então, ser empático é isso. Se calar por vezes, ser apenas ouvidos, ser apenas abraços, não ser aquele que tem sempre a última palavra, que tem sempre razão, que tem sempre certeza. E, para fechar esse nosso debate sobre empatia e tudo mais, acho legal a gente estar aqui fazendo esse trabalho com vocês que assistem e participam. E empatia não pode ser condicional. Como assim não pode ser condicional? Você não pode ser empático na casa espírita, ser empático num ambiente específico. Empatia na vida, porque às vezes a empatia ela vai bater na nossa porta muitas e muitas vezes. Pessoas que precisam de nós, que vão estar buscando ajuda, acolhimento, e a gente precisa conseguir sair da nossa posição vaidosa, orgulhosa e egoísta e se colocar nessa posição do outro, no que o outro sente, para poder ajudar de verdade. Atendimento fraterno, que nas casas espíritas é um trabalho que envolve um agendamento, uma conversa com trabalhadores. Atendimento fraterno na vida o tempo todo. A gente não pode ter esse filtro de quando vai ser empático ou não. A gente precisa ser empático sempre. Que é o que a gente gostaria, que as pessoas também se colocassem no nosso lugar e nos entendessem. Ah, mas elas não se colocam. Beleza. Elas têm as consequências das decisões delas. Você sabe o que é melhor. Você tem esse conhecimento do que é melhor. Conhecimento traz responsabilidade. A gente sabe muito bem disso. Então, ser empático é uma responsabilidade, sim.
de todo bom espiritualista, de todo aquele que acredita em algo além da matéria. E é isso que a gente tem que buscar. E que é o maior exemplo para fechar de empatia do que o nosso amado e querido Mestre Jesus, que em todos os momentos, todos, foi empático. Que ele se colocou no lugar de Maria de Madalena, quando ela vai ser apedrejada e ele ajuda, e ele fala, vai, não volte a pecar. Porque será que se ele tivesse cometido os erros, ele gostaria de receber aquele tratamento? Quantas e quantas vezes, em vários atos, atitudes da sua jornada, Jesus mostra essa empatia com Judas, por exemplo, com tantos outras figuras da história de Jesus, ele sempre com amor, com acolhimento e com a capacidade de entender o erro do outro. Isso tornava ele mais forte, não mais fraco. Ser empático nos torna mais fortes, não mais fracos, porque a força está no amor. E ser empático é ser amoroso. Então, que a gente consiga usar essa empatia real a nosso favor, fazer com que a empatia seja parte do nosso dia a dia, para curar as nossas mazelas e para servir, para ser um instrumento de amor e de luz, que é o que nós somos, todos precisamos ser sempre, nessa busca pela evolução. É isso, pessoal. Muito obrigado a todos e até o nosso próximo vídeo. Abraço.